então à terceira parte do 5º capítulo. Nós paramos na segunda parte com Alexandre passando ensinamentos para a mãe com os 2 filhos que caminhava ali na volta do centro espírita, ensinamentos profundos. Então vamos voltar aqui às palavras da menina, que são palavras do Alexandre através dela, porque ele está com a destra, né, na fronte dela, influenciando nestas palavras. Palavras do Alexandre, né, através dela. Concordo em que o Espiritismo é nosso manancial de consolo, mas não posso esquecer que temos na doutrina a bendita escola de preparação. Se permanecermos arraigados às exigências de conforto, talvez venhamos a olvidar as obrigações do trabalho. Creio que os instrutores da verdade espiritual desejam, antes de tudo, a nossa renovação íntima para a vida superior. Se apenas buscarmos consolação, sem adquirir fortaleza, não passaremos de crianças espirituais. Se procurarmos a companhia de orientadores benevolentes, não só para o gozo de vantagens pessoais, onde estará o aprendizado? Quer dizer, se buscar o plano espiritual só para os nossos gozos, só para se sentir bem, só para nós, eu, onde estará o aprendizado? Acaso não permanecemos aqui na terra em lição? Teríamos recebido o corpo ao renascer apenas para repousar? Quer dizer, nós estamos aqui só para comer, dormir, pagar as contas e assistir televisão? Não! Não tem sentido, nós estamos aqui para crescer, para aprender, para melhorar. É incrível que os nossos amigos da esfera superior nos venham suprimir a possibilidade de caminhar por nós mesmos, usando os próprios pés. Naturalmente não nos querem, os benfeitores do além, para eternos necessitados da casa de Deus, e sim para companheiros dos gloriosos serviços do bem, tão generosos, fortes, sábios e felizes quanto eles já o são. É a lógica, o que o Alexandre está passando aqui através dela, é a lógica. O plano espiritual, Deus nosso Pai, o nosso Mestre Jesus, nosso irmão, com todos os ensinamentos, ele não quer mendigos ajoelhados pedindo ao Senhor, me dá isso, me dá aquilo, não. Ele quer irmãos que caminhem, que voltem para a casa do Pai com os próprios pés, que cresçam, que se transformem em Cristos como ele foi, e continue o trabalho e continue o aprendizado para subirmos além de seres crísticos. É isso que o Pai espera de nós. É para isso que nós estamos aqui na Terra em aprendizado. Nós temos que entender que é este o caminho, não é o caminho de pedintes, não é o caminho de buscar na casa espírita, no templo, no ashram, em qualquer lugar que nós formos buscar ajuda, o nosso bem-estar. Não, é buscar ajuda para que nós possamos nos melhorarmos de dentro para fora, possamos aprender, possamos crescer. E modificando a inflexão de voz, desejosa de demonstrar a ternura filial que lhe vibrava na alma, acentuou: mamãe, sabe como lhe quero bem, mas alguma coisa no fundo da consciência não me permite comentar as nossas necessidades, senão assim, ajustando-me aos elevados ensinamentos que a doutrina nos gravou no coração. Perdão. Então ela está ali, né, passando para eles as palavras do Alexandre. Não posso compreender cristianismo sem a nossa integração prática nos exemplos do Cristo. Não dá para compreender cristianismo sem colocarmos em prática os ensinamentos do Cristo. Senão, é só palavra, é só bater de língua. Não serve para nada. Em virtude de um instrutor haver interrompido a operação magnética e porque me encontrasse perplexo ante a facilidade com que a menina lhe recebia os pensamentos, quando observara tanta complexidade
capacidade nos serviços de psicografia, expus ao orientador amigo as indagações que me assaltavam o espírito. Sem titubear, Alexandre explicou. Aqui, André, observa você o trabalho simples da transmissão mental e não pode esquecer que o intercâmbio do pensamento é movimento livre no universo. Vamos lembrar Kardec, quando ele pergunta sobre a influenciação dos espíritos, e os espíritos respondem que eles nos influenciam muito mais do que imaginamos, na maioria das vezes eles vos dirigem, são as palavras dos espíritos para o Kardec, é o que ele está mostrando aqui. Quando ele diz, observa você o trabalho simples da transmissão mental e não pode esquecer que o intercâmbio do pensamento é movimento livre no universo. Desencarnados e encarnados em todos os setores de atividade terrestre vivem na mais ampla permuta de ideias. Cada mente é um verdadeiro mundo de emissão e recepção, e cada qual atrai os que lhe assemelham. Cada mente é um verdadeiro mundo de emissão e recepção, e cada qual atrai os que se lhe assemelham. Então, dentro do nosso condomínio por sintonia, por frequência igual de encarnados e desencarnados, nós mandamos as nossas ideias, os nossos pensamentos, todos eles encarnados e desencarnados, recolhem essas ideias, alimentam essas ideias com as ideias deles e mandam de volta para nós. Nós pegamos essas ideias e alimentamos e mandamos de volta para eles. Nós estamos num intercâmbio perpétuo, encarnados e desencarnados na mesma sintonia, na mesma faixa, na mesma rede, na mesma corrente de WhatsApp, mandando mensagens um para os outros. Cada mente é um verdadeiro mundo de emissão e recepção, e cada qual atrai os que lhe assemelham. Os tristes agradam os tristes, os ignorantes se reúnem, os criminosos comungam na mesma esfera, os bons estabelecem laços recíprocos de trabalho e realização. Aqui temos o fenômeno intuitivo, que com maior ou menor intensidade é comum a todas as criaturas, não só no plano construtivo, mas também no círculo de expressões menos elevado. Então, da mesma forma que ele estava ali em sintonia com ela, por ela ser um espírito já mais elevado, ser um espírito que se encontra ali muito jovem, né, no começo da vida no vaso, e com uma vida passada, né, com bons antecedentes, o Alexandre consegue mandar os seus pensamentos, ela recolher com facilidade, por sintonia. O contrário também acontece, esse irmão dela está ali em sintonia com aqueles irmãos que estão desencarnados ali, menos esclarecidos, que estão em busca de sensações, de prazeres menos dignos, também influenciam os pensamentos, colocam palavras também na boca dele. Da mesma forma, é por sintonia. Da mesma forma que Alexandre está colocando palavras na boca dela, esses irmãos influenciam a mente e colocam palavras na boca desse irmãozinho imprevidente, né? Invigilante. Temos sobre os nossos... Os tristes agradam os tristes, os ignorantes se reúnem, os criminosos comungam na mesma esfera, os bons estabelecem laços recíprocos de trabalho e realização. Aqui temos o fenômeno intuitivo que, com maior ou menor intensidade, é comum a todas as criaturas, não só no plano construtivo, mas também no círculo de expressões menos elevadas. Temos sobre nossos olhos uma velha irmã e seu filho maior.
completamente ambientados na exploração inferior de amigos desencarnados, presas de ignorância e enfermidade, estabelecendo perfeito comércio de vibrações inferiores. Então ali estão todos eles em sintonia. Falam sobre a determinação direta dos vampiros infelizes, transformados em hóspedes efetivos do continente de suas possibilidades psicofísicas. Então eles se alimentam, eles nutrem as suas vontades através dos encarnados, que também se alimentam dos pensamentos e das energias desses vampiros desencarnados, que estão ali grudados com eles por sintonia. É uma simbiose, vivem juntos o caminho da vida. Permanece também sob nossa análise uma jovem que presentemente atingiu 16 anos de nova existência terrestre. Suas disposições, contudo, são bastante diversas. Ela consegue receber nossos pensamentos e traduzi-los em linguagem edificante. Não está propriamente em serviço técnico da mediunidade, mas no abençoado trabalho de espiritualização, e indicando a mocinha cercada de maravilhoso halo de luz, acrescentou: conserva ainda o seu vaso orgânico na mesma pureza com o que o recebeu dos benfeitores que lhe prepararam a presente reencarnação. Ainda não foi conduzida ao plano de emoções mais fortes, e as suas possibilidades de recepção no domínio intuitivo conservam-se claras e maleáveis. Suas células ainda se encontram absolutamente livres de influências tóxicas. Seus órgãos vocais, por enquanto, não foram viciados pela maledicência que revolta, pela hipocrisia. Seus centros de sensibilidade não sofreram desvios até agora. Seu sistema nervoso goza de harmonia invejável e seu coração, envolvido em bons sentimentos, comunga com a beleza das verdades eternas pela crença sincera e consoladora. Ele faz aqui um levantamento, um checklist que todos aqueles que querem, se dizem médiuns ostensivos, que querem trabalhar com a espiritualidade superior, eles falam: nossa, mas a minha psicofonia é sempre de irmãos sofredores, eu não tenho uma psicofonia de um irmão verdadeiramente que vem trazer uma mensagem. Faz um checklist do que ele está colocando aqui. Então ele coloca aqui um vaso, quando ele diz aqui, seu vaso orgânico na mesma pureza que o recebeu. Ainda não foi conduzida ao plano de emoções fortes, e suas possibilidades de recepção no domínio intuitivo conservam-se claras e maleáveis. Suas células não se encontram absolutamente as suas células ainda se encontram livres de influências tóxicas, pela alimentação, pelo pensamento, pelo sentimento. Seus órgãos vocais, por enquanto, não foram viciados pela maledicência, pela revolta, pela hipocrisia, pela reclamação. Então eles querem, uma psicofonia de um espírito superior. Como é que está os seus órgãos vocais? Eles estão repletos de palavras de baixo calão, que são repetidas como adjetivos, sem pensar? Eles estão repletos de maledicência? Eles estão repletos de reclamação, de hipocrisia, de palavras de duplo sentido? Como é que está o teu órgão? Ele está limpo o suficiente para que um espírito superior possa utilizar? É o que ele coloca aqui. No caso dela, seus órgãos absolutamente livres de influências tóxicas. Seus órgãos vocais, por enquanto, não foram viciados pela maledicência, pela revolta, pela hipocrisia. Seus centros de sensibilidade não sofreram desvios. As suas emoções, as suas vontades, não sofreram desvios até
agora. Ela tem um livre-arbítrio, não se desvios até agora. Seu sistema nervoso goza de harmonia invejável. O seu coração, envolvido em bons sentimentos, comunga com a beleza das verdades eternas, pela crença sincera e consoladora. E além disso, não tendo débitos muito graves de pretérito, condição que a isenta do contato com entidades perversas que se movimentam na sombra, pode refletir com exatidão os nossos pensamentos mais íntimos. Vivendo muito mais pelo espírito, nas atuais condições em que se encontra, vou repetir, vivendo muito mais pelo espírito, nas condições atuais em que se encontra, basta a permuta magnética para que nos traduza as ideias essenciais. Nas atuais condições, ela é dona do livre-arbítrio. E dali para frente, ela pode continuar nessa condição, continuar nessas energias, se essa for a vontade, as escolhas que ela fizer ali ao longo da vida é que vão marcar se ela vai continuar assim ou se ela vai se modificar. É o livre-arbítrio. É ela que vai dizer como é que vai ser o seu futuro. Todos nós somos assim. Isso significa, perguntei, que esta jovem é bastante impura e que continuará com semelhantes facilidades em toda a existência? Alexandre sorriu da ingenuidade do André, né? E observou. Não tanto. Ela ainda conserva os benefícios que trouxe do plano espiritual e as cartas de felicidade ainda permanecem em suas mãos para extrair as melhores vantagens no jogo da vida. Mas dependerá dela o ganhar ou perder futuramente. A consciência é livre. Vai depender das escolhas que ela fizer. É o livre-arbítrio dela que vai dizer se ela vai continuar assim ou se ela vai se modificar. Então, continuei perguntando, não seria difícil prepararem-se todas as criaturas para receberem a influenciação superior? De modo algum, esclareceu ele. Todas as almas retas, dentro do espírito de serviço e de equilíbrio, podem comungar perfeitamente com os mensageiros divinos e receber-lhes os programas de trabalho e iluminação, independentemente da técnica do mediunismo, que presentemente se desenvolve no mundo. Vamos lembrar, médiums somos todos nós. A mediunidade verdadeira é aquela que está em nós. A mediunidade ostensiva, ela é um plano de trabalho para uma encarnação na Terra. Ela vem no DNA, ela é fisiológica, né? Então é o que ele está colocando aqui. Todas as almas retas dentro do espírito de serviço e de equilíbrio podem comungar perfeitamente com os mensageiros divinos e receber-lhes os programas de trabalho e iluminação, independentemente da técnica do mediunismo que presentemente se desenvolve no mundo. Não há privilegiados na criação. Existem sim os trabalhadores fiéis, compensados com justiça, seja onde for. Ou seja, existem sim os trabalhadores fiéis, que são compensados com justiça pela lei de ação e reação. Estão fazendo um bom trabalho, vão receber cada vez mais ajuda e vão receber os frutos do seu trabalho. Fortemente emocionado com as observações ouvidas, senti que o meu pensamento se perdia num mar de novas e abençoadas ilações, deduções, né, feitas através de um pensamento, através de uma observação, né? Então, ele ficou ali mergulhado no mar de deduções, de pensamentos que ele estava tendo com tudo que ele estava vendo e com tudo que ele estava aprendendo.
E nós também temos que tirar de todas essas lições, desses ensinamentos que estamos recebendo, temos que tirar o conhecimento para a nossa vida prática. Absorver esses conhecimentos e colocá-los em prática. Parar de sermos pedintes, pararmos de querer facilidade, pararmos de querer ficar encostados sem fazer nada. Nos colocar naquela situação, eu vou no centro para me sentir bem. Eu não posso ir ao centro, eu não posso ir ao templo, eu não posso ir a nenhum lugar religioso para buscar me sentir bem. Buscar consolo para mim, buscar as coisas para mim. Eu tenho que ir com o intuito de ser útil, de servir, de buscar o aprendizado para que eu possa, na semana seguinte, voltar na casa espírita sabendo mais e sendo um pouquinho mais útil, podendo trabalhar um pouquinho mais, me melhorando, aprendendo, porque assim eu estou amealhando, digamos assim, fichas, né? Cartas, como o Alexandre coloca aqui, para que eu possa ter mais conhecimento para jogar o jogo da vida e ter mais ajuda, porque eu, provando a minha boa vontade de querer crescer e de querer melhorar, não vai faltar no plano espiritual superior irmãos que vão vir ao meu socorro, ao meu encontro para me ajudar a ter forças, a ter perseverança para continuar nessa marcha que é difícil, nessa marcha que é dura, ninguém disse que ia ser fácil, mas que é extremamente alegre, prazerosa, porque nós vamos estar cada vez mais em contato com irmãos superiores, com irmãos muito, muito melhores do que nós. Vamos continuar estudando e aprendendo com André Luiz no próximo capítulo.